Vamos agora para o bloco de direito animal. Projeto de lei que proíbe a produção e a comercialização de foie gras é aprovada pelo Senado Federal. Nesse mês de maio, o PL 90 de 2020, que proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais, incluindo foie gras, foi aprovado no Senado. Essa é uma grande vitória para a causa animal aqui no Brasil, mas esse PL ainda tem bastante chão para correr. Ele agora vai para a Câmara dos Deputados para ser debatido, e se aprovado ele precisa ser sancionado pelo Presidente da República. E caso o Presidente da República reprove esse PL, ele volta para a Câmara dos Deputados para ser discutido novamente para ver se o PL de fato vai ser ou não aprovado. Então, sobre o PL, ele é de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos, e foi proposta no dia 4 de fevereiro de 2020. Só para vocês terem uma noção do quanto essas coisas demoram para ser aprovadas aqui no Brasil, né? Para quem nunca ouviu falar do foie gras, ele é um prato típico da França, e os patos e os gansos que são usados para o foie gras, eles são preparados por meio de uma alimentação forçada de 2 a 3 vezes por dia, usando um cano inserido diretamente na garganta desses animais. Essa alimentação com um cano diretamente na garganta desses animais cai direto no estômago desses animais e faz com que o fígado inche, chegando até 12 vezes o tamanho natural do fígado. Ele acumula 50% a mais de gordura. E esse processo todo ele é feito por cerca de 12 a 15 dias antes do abate do animal. A superalimentação do animal ela provoca doenças no fígado do animal, além de os animais sofrerem várias lesões na garganta e no esôfago, causadas pelo tubo no momento de inserção na garganta desses animais, causando também inflamações, infecções e outros problemas respiratórios. Outras doenças também do trato digestivo, eles podem causar até a morte prematura desses animais. Na verdade, só o fato de você forçar a alimentação a um ponto que esse animal não consegue mais, não deseja mais comer e que incha o fígado dele nesse nível, já vai causar de fato a morte prematura desses animais. Mas eles são abatidos momentos antes desse ponto de inchaço do fígado ser um ponto agravante a ponto de causar a morte desses animais. É importante a gente dizer aqui também que a gente está extremamente atrasado em relação a outros países. Vários outros países como Índia, Austrália, Argentina, República Tcheca, inclusive, eles já baniram ou restringiram a prática da alimentação forçada de animais, inclusive o foie gras. Com certeza mais países vão estar aí criando novas legislações para banir ou restringir esse tipo de alimentação forçada, né? Pois é, então, aqui no país, acho que pelo menos mais 4 municípios já legislaram para proibir essa prática, né, essa produção. Por exemplo, Sorocaba, Florianópolis e Blumenau também, né, além do estado de São Paulo. Sim. Na verdade, aqui só um adendo, né? A cidade de São Paulo já tinha aprovado uma lei em 2015 que proibia a produção e comercialização do foie gras, mas a lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no entendimento que não caberia à prefeitura legislar sobre o comércio de um tipo específico de produto, mas sim a União. Então, o que aconteceu na prática é que a gente teve que fazer mais um PL, agora no âmbito federal, e a gente está esperando. É esse PL 90 de 2020, que agora acabou de ser aprovado no Senado e que vai para aí galgar os próximos passos, né, na Câmara dos Deputados. Então, o problema é que quanto mais a gente demora para banir essas práticas por conta de burocracia e afins, quem sofre são os animais. Enfim, bora lá para a próxima notícia. Audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo debate os projetos de lei número 256 de 2001 e 365 também de 2001. No dia 12 de maio, houveram audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para debater 2 projetos de lei. O PL 256 de 2021 e o 365 também de 2021. O PL 256 de 2021 tem como objetivo proibir o descarte de pintinhos machos recém-incluídos
por meio da adoção de tecnologias de sexagem em ovo, e o PL 365 de 2021 visa proibir o descarte de bezerros em todas as etapas da cadeia de suprimento de leite por qualquer meio cruel. Ambos os projetos são de autoria do deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL. A gente já falou de outra lei dele no nosso podcast passado, se você quiser conferir, dá um pulinho lá. Que ele fez esses dois projetos agora atuais em parceria com várias entidades de proteção animal, como, por exemplo, a Animal Equality Brasil, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a Sinergia Animal e a Mercy for Animals. Esses PLs estão bem no começo ainda da tramitação legal para ser aprovado, né? Mas é importante a gente ficar de olho que eles vão para frente ou não, né? Se eles vão para frente ou não. Só para falar um pouco de cada projeto, o PL 256 de 2021, que tem como objetivo proibir o descarte de pintinhos machos nas granjas, ele declara no seu artigo 1º que, abre aspas para a declaração dele, tá? Fica proibido no âmbito federal do estado de São Paulo o descarte de pintinhos machos recém-eclodidos por meio de trituração, eletrocução, sufocamento e outros métodos similares. Cara, o que dizer sobre esse artigo 1º, né? Em pleno século XXI, a gente ainda precisa de uma lei para proibir a trituração, eletrocução, enfim, sufocamento de pintinhos. E para todo mundo que acha que a criação de aves livres de gaiolas, né, o sistema cage-free é realmente a solução para o bem-estar desses animais, vocês estão redondamente enganados, porque só no estado de São Paulo, 25 milhões de pintinhos machos são mortos com essas técnicas cruéis de descarte. E só para fazer aqui uma observação, né, uma ressalva, quando o PL escreve que é proibido descarte aqui entende-se por morte, tá? Então os pintinhos estão vivos e aí a gente tritura eles vivos como forma de descarte, como forma de matar esses pintinhos. Só um pequeno adendo. Assim, fica na cabeça, né? Por que a indústria então descarta tanto essa quantidade absurda de pintinhos machos? Basicamente, isso acontece porque a indústria usa diferentes linhagens genéticas de aves para produção de carne e de ovos. Então, são dois tipos de animais totalmente diferentes. As linhagens de frango, elas foram modificadas geneticamente para que os animais cresçam mais rápido e produzam mais carne, enquanto as linhagens das aves poedeiras têm sido modificadas para a produção intensiva de ovos. No caso dessas linhagens de galinhas poedeiras, os pintinhos machos eles não têm valor econômico para a indústria, porque além deles não produzirem ovos, eles também não vão alcançar o mesmo padrão de crescimento e de qualidade desejável para a indústria da carne do frango, e por isso esses animais eles são descartados logo após a eclosão dos ovos. Diante desse cenário, o PL 256 de 2021 traz como proposta utilizar técnicas de sexagem em ovo para fazer o descarte desses embriões. E como que isso funciona? As técnicas de sexagem em ovo permitem a identificação do sexo do embrião poucos dias depois da incubação desses ovos. Esse método de sexagem ele consegue identificar o sexo dos embriões antes dos 7 dias de incubação, que é o período em que o sistema nervoso do embrião ainda não foi completamente formado, e por isso o embrião ele não tem a capacidade de sentir dor ou medo, que é diferente do que o pintinho que ele acabou de nascer, né, que já tem o sistema nervoso central todo completo, e ele tem sim a capacidade de sentir dor, de sentir medo, de sentir frio. Só para lembrar também, o período de incubação de um ovo, desde a fecundação até a eclosão desse ovo, é de 21 dias. E aqui a sexagem ela vai até os 7 dias, então eles conseguem com essa técnica em ovo saber se o pintinho vai ser macho ou vai ser fêmea antes dos 7 dias, tá bom? E é importante a gente lembrar também que outros países como Alemanha, França e Suíça também já estão elaborando leis para usar esse método de sexagem em ovo em 2022 para fazer o descarte dos pintinhos machos na indústria. E é sempre bom ressaltar também que essa tecnologia já existe e que ela é cientificamente melhor para os pintinhos. Agora só falta uma posição dos nossos governantes para a gente saber se esses projetos que são baseados na ciência, se eles vão para frente ou não, né? Agora, falando um pouco mais sobre o PL 365 de 2021, o objetivo desse PL é de proibir, no âmbito do estado de São Paulo, o descarte de bezerros machos e fêmeas em todas as etapas de cadeia de suprimento de leite por meio de qualquer método cruel. Então aqui só para dar nome aos bois,
entende-se como método cruel as práticas de negligência com o animal ou com sua alimentação, traumas, tiros ou qualquer outra forma na qual o animal não seja insensibilizado e sofra dor e desconforto durante o procedimento. Segundo a justificativa do PL, o estado de São Paulo ele é o sexto maior produtor de leite no Brasil, totalizando em média 1.287 milhões de vacas ordenadas. Caramba. Dessa forma, todos os anos, em média, 600 mil bezerros machos são negligenciados e têm uma morte violenta ou são vendidos ou doados de forma irresponsável pelos produtores. Existem dados que demonstram que 71% dos produtores matam todos ou alguns desses animais e 29% vendem ou doam os animais em péssimas condições. E aqui é possível a gente fazer um paralelo entre o PL anterior dos pintinhos, porque, de novo, só os machos filhotes são descartados de formas cruéis, e da mesma forma que acontece com as linhagens do pintinho para corte ou ovos, acontece para os bovinos. Então, as raças de vaca para a produção de carne são diferentes das raças de vacas para a produção de leite. Os bezerros machos que nascem das raças utilizadas na produção do leite não alcançam os mesmos padrões de crescimento e de qualidade desejável pelos criadores de gado de corte. Então, o que acontece é que os filhotes machos, nascidos das raças leiteiras, eles não têm o mesmo valor comercial para os produtores, e muitas vezes eles são descartados após o nascimento com métodos cruéis. E qual que é a solução que o PL traz para todo esse cenário? De novo, tecnologia e ciência, que já existem hoje. Tá? É importante frisar. Qual que é essa tecnologia? Então, a tecnologia que eles falam na PL, que pode solucionar todo esse problema, é a sexagem de sêmen por máquinas de citometria de fluxo. Basicamente, essa técnica possibilita que o produtor saiba quais os espermatozoides que vão dar origem aos filhotes machos e quais os espermatozoides que vão dar origem aos filhotes fêmeas. Assim, ele pode usar na indústria do leite esse sêmen já sexado para inseminar esses sêmens só de filhotes fêmeas nas vacas. E dessa forma só vão nascer filhotes fêmeas e os machos não vão ser descartados de formas, já que eles não vão nem existir, já que só vai nascer fêmeas dessas vacas. Não vou entrar no mérito aqui sobre se a inseminação artificial é justa ou não, se ela é ética ou não, até porque essas técnicas de inseminação artificial elas já são usadas diariamente na indústria de criação de bovinos, mas com a SPL a gente pode reduzir bastante o sofrimento desses bezerros machos que nascem na indústria do leite. Então, como eu falei lá no começo, esses dois PLs ainda são muito novos e tem um caminho aí muito grande de tramitação, mas a gente vai acompanhando aqui no CLIF o desenvolvimento deles.